Meu amigo, minha amiga, que tal? Eu queria chamar a atenção para essa situação aqui que eu vejo, os partidos que apoiaram na íntegra o governo votando contra o povo. É preciso que a gente priorize o Congresso Nacional, e votar consciente nos nossos deputados, que representa de fato o povo brasileiro, e não aos interesses dos empresários e do agronegócio, do latifúndio. Os deputados do agronegócio, do latifúndio, têm 270 parlamentares aproximadamente. O povo tem que aprender a votar. Como é que eu vou votar em alguém que é contra a reforma agrária? Como é que eu vou votar em alguém que é contra os direitos do povo trabalhador? Como votar em alguém que é contra o pobre? Ou que é contra os pobres, que é contra os indígenas? E vamos tirar esses partidos daí da frente, vamos diminuir a representatividade deles. O Dória, quando é para defender o trabalhador, quando é para atacar o povo trabalhador, ele tem um argumento muito fuleiro, ele tem uma justificativa muito barata. Mas quando é para atacar, para defender os interesses dos ricos, ele tem um argumento mais pífio ainda, um argumento mais fuleiro ainda. Imagina dizer que ele é contra a taxação das grandes fortunas porque os ricos trabalharam honestamente para ficarem ricos. Precisamos da reforma da Previdência. Quando você faz uma reforma previdenciária, evidentemente que você diminui vantagens daqueles que estão nessa condição. E eu reconheço, mas é um nível de conflito que você tem que enfrentar, senão você não faz. Eu lamento que algumas pessoas tenham hoje, ao longo dos anos, uma aposentadoria talvez menor do que aquelas que eles desejariam ou até mereceriam. Mas entre isso e ter pessoas morrendo de fome, eu prefiro que essas pessoas que estão com fome tenham renda e tenham a possibilidade de sobreviver. A reforma tributária sobre a opinião do senhor em relação ao que está colocado, que dificilmente será votado em 2022, mas com taxação de dividendos das empresas, com taxação de grandes fortunas. Seria esse o caminho da distribuição de renda? Não sou favorável a você taxar fortunas para destinar recursos para aqueles que são mais pobres. Eu quero que os mais pobres tenham a oportunidade de se tornarem ricos, de terem prosperidade, mas não à custa de você onerar aquele que construiu honestamente. Estamos falando aqui de princípios de honestidade, de transparência e de decência, para simplesmente por uma medida que, a meu ver, seria inclusive autoritária, onde você vai tirar daquele que enriqueceu trabalhando, gerando emprego, gerando oportunidade, pagando seus impostos. Onde você vai tirar daquele que enriqueceu trabalhando, gerando emprego, gerando oportunidade, pagando seus impostos. Porque você não teve nenhuma capacidade de construir um outro projeto que pudesse permitir que os mais pobres deixassem de ser pobres. Só 13. Cadê energia? Eu tô Vamos lá, as pessoas.